Alô, boa tarde. Eu sou o professor Pastor Victor Raul. Pode ser que seja boa noite ou um bom dia para você, depende do horário que você vai assistir esse vídeo. Mas desejo que você esteja sendo guardado, protegido pelo Senhor e vivendo no temor e com a graça e a abundância do Espírito Santo na sua vida. Eu gostaria de começar hoje esse vídeo lendo um versículo que se encontra em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Lembrando a você de que seria muito bom que você pudesse compartilhar esse vídeo, pudesse se inscrever se não está inscrito e poder dar o seu like e ativar o sininho para quando cada sexta-feira, geralmente sexta-feira eu gravo o vídeo, você possa recebê-lo na sexta-feira à tarde, à noite, e possa já estar ouvindo e mastigando esse conteúdo. Lucas 9, 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O processo de formação do discípulo. É sobre isso que hoje estarei iniciando. Vamos a continuar falando sobre isso, mas será essa a temática, o processo de formação do discípulo. Lucas, o evangelista, ressalta o seguinte: ir após dele, negar-se a si mesmo, tomar a minha, a sua, a nossa cruz cada dia e seguir ele. Lembremos que ele chama, o Senhor chama, mas ele tem condições para ser um discípulo, para ser seu discípulo. Existem algumas condições. E não é pelo fato de eu, prestem atenção a isso, não é pelo fato de eu assistir a um culto, nem sequer participa, assiste, né? Ir ao culto, para dar o seu ok aqui, entra na... estar passando o cartão aí, né? Não o cartão de crédito ou de débito, mas dar a sua participação aí, que está no culto. Ou por ter uma experiência religiosa. Não é por essa experiência religiosa que eu já sou um discípulo de Jesus. Eu tive uma coisa que aconteceu comigo, agora eu sou discípulo de Jesus. Não é por causa disso. Paul Bendor diz assim: ser discípulo é um estado ativo de aprendizado e crescimento. E aqui voltamos. Eu acredito que foi o primeiro vídeo onde eu falo sobre algumas condições para sermos discípulos. Ele fala justamente e enfatiza este irmão Paul aqui sobre o aprendizado, de sermos ensináveis. Sermos ensináveis. Que característica importante essa. Que ponto assim
crucial na vida de uma pessoa que quer ser discípulo do Senhor, não membro de um clube, não membro de uma igreja, não membro de um grupo aí. Não. Ser discípulo, estar disposto a ser ensinado, ser ensinável e desejar crescimento. Desejar crescimento. Então, John Stott, ele afirma, a razão de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer nossa identidade como discípulos. Outra palavra que eu estou enfatizando, que já tratamos sobre identidade. Identidade. A razão de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer a nossa identidade como discípulos. Esquecer quem somos. Esquecer quem somos como discípulos. Então, quando nós olhamos na palavra, se apresentam vários termos que têm vários sentidos que se encontram na língua grega para as palavras ensinai, ensinando, fazer discípulos, instruir, tornar-se um discípulo, ser um aprendiz, um seguidor. Tem vários sentidos. No início da igreja, a palavra discípulo era usada para designar a todos os que creram e receberam a palavra. Creram e receberam a palavra. João 1,12. João 1,12. Mas a todos quantos receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos, serem chamados filhos de Deus. A palavra discípulo, então, no início da igreja, era usada para designar a todos os que creram e receberam a palavra. Depois é que os discípulos foram chamados de cristãos. Depois, essa palavra era mais usada para zombar. Indicava desprezo. Somente a partir do século II é que o termo cristão passou a ser usado como título de honra. Como faz pouco tempo, algumas décadas, talvez uma década atrás, sim, era status, sinônimo de status, ser evangélico, fazer parte de uma igreja gospel. Agora, o toque, a coisa chique é chamar a igreja de church, né? Agora, inclusive aqui no Brasil, já não é mais igreja tal nome, não Massá Church, né? Vamos colocar assim como exemplo. Sempre com esse acréscimo em inglês. Agora, isso é ser chique. Fazia 10 anos, mais ou menos, atrás, 10 anos atrás, ser evangélico era sinônimo de status. Pois é. É por isso que precisamos cuidar com esse sectarismo religioso, com esse bombardeio que nós temos recebido por parte da mídia, sim? Igrejas, ou evangelistas, ou pastores da televisão, telepastores, teleevangelistas, telebispos,
Está na hora que nós precisamos resgatar o real sentido do significado da palavra e o significado da palavra discípulo. O sentido, sim, o real sentido e significado da palavra discípulo. Porque acontece de que todos nos colocam na mesma panela. E não é assim. Nós precisamos tomar uma posição. Então, mas o que significa? Voltando a essa necessidade de fortalecer essa identidade. Quem somos? O que significa ser um discípulo de Cristo? Interessante, vamos olhar rapidamente em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Diz assim. Capítulo 4, versículo 19. Jesus disse: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Eu farei pescadores de homens. Mateus 4, 19. Mateus 9, versículo 9, diz assim: saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. E João, capítulo 1, versículo 43, João, capítulo 1, versículo 43 diz, no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe, siga-me. Essas três passagens ressaltam porque precisamos entender o significado de segui-lo. Deixaram as redes, deixou a coletoria, a alfândega, e passaram a ir a todo lugar com ele. Significado de... eles entenderam o significado de seguir. Deixaram tudo. Para seguir, foi preciso deixar algo. Eles queriam conhecer o que pensava Jesus sobre tudo. Eles queriam aprender sobre vários pontos da Escritura. Eles queriam fazer tudo o que ele mandava. Mas aqui temos o quarto. Eles queriam ser alguém. Ser reconhecidos como seguidores do Senhor. Então, não apenas conhecer, não apenas aprender, não apenas fazer, senão ser. 4 colunas, bem alicerçadas no Senhor. Queriam conhecer o que pensava, o que Jesus pensava, aprender sobre vários pontos da Escritura, porque ele se passeava no Antigo Testamento, e fazer tudo o que ele mandava. Mesmo assim, teve o fulano que falhou. Mas ele se jogou. Ele correu riscos. Então, queridos, vamos parar por aqui. E no próximo vídeo vamos a continuar falando sobre esse processo de formação do discípulo. Preste atenção em todo esse conteúdo. Deus abençoe você e que tenha um aproveitamento muito interessante sobre esse assunto. Pensem.
Pense sobre tudo isso que estamos falando. Deus abençoe.